Bom, pessoal, então continuando aqui a nossa conversa sobre as características elétricas, tá? Além das características de tensão que vocês já tinham visto, tá? Que a gente já tinha abordado no nosso último vídeo, existe ainda uma limitação de corrente que é um pouco mais restrita que a limitação que vocês têm nos Arduinos, tá? Que nos determina que corrente drenada ou entregue pelos pinos digitais do 8266 deve ser em torno de 12 mA no máximo, tá? Então, só para dar uma visão da pinagem que vocês têm no SP12E, tá? No MCU, tipicamente vai ser essa pinagem aqui que vocês vão encontrar. Então tá aqui a carinha do nosso módulo, tá aqui o conversor USB serial. Esses botões aqui são necessários eventualmente em determinadas operações com a placa, a depender do PC de vocês, tá? Para determinados PCs, por alguma razão, é necessário apertar o botão, se não me falha a memória de flash, para fazer a programação da placa, tá? Mas isso não é uma coisa que ocorre em todas as máquinas. É interessante comentar aqui com vocês que todos os pinos aqui vocês podem utilizar, tá? Vocês vão ter aqui, obviamente, né, o pino do conversor AD, os pinos do GPIO aí, que são funções compartilhadas com outras funções, tá? Aqui é comunicação serial, basicamente, de dois tipos, tá? O pino do 3.3 volts do Terra, tá? O pino de alimentação, caso vocês queiram fazer alimentação por bateria, tá? Ou alimentação externa, né, que nem a gente já comentou antes. Os pinos GPIO genéricos, tá? E aí vocês têm aqui o pino da serial, tá? E aí outros dispositivos que conforme a necessidade vocês vão ter, tá? De novo, uma visão de possível esquemático que vocês tenham, tá? Só para vocês entenderem nos conectores de expansão, tá? O que vocês teriam em termos de pinos. E aqui um comentário, tá? O conversor AD do 8266, na realidade, ele opera com uma tensão de 0 a 1 volt, tá? Na placa MCU recomendada para vocês, existe um divisor de tensão na entrada, que eu vou mostrar em seguida, o que na verdade rebaixa a tensão. Então vocês podem trabalhar com tensões de até 3.3, tá? Mas se vocês bypassarem esse divisor, aí vocês têm que tomar o cuidado de garantir que a tensão do sensor esteja operando de 0 a 1, ok? Nesse caso dessa placa, a gente sempre vai ter esse divisor resistível funcionando. Então, na prática, o pino que vocês têm conectado do AD, aquele pinozinho aqui que vocês estão vendo aqui, tá? O pino aqui ADC-X, tá? Vocês podem tomar cuidado aqui, até porque se vocês notarem, vocês têm os dois pinos, né? O ADC externo e o pino que vai direto para o AD, tá? Então, se vocês usarem esse pino ADC externo, aqui vocês vão estar usando o divisor de tensão. E aí vocês conseguem colocar tensões de até 3.3, tá? Caso isso não aconteça, cuidem para garantir que a tensão entrando no pino direto do AD do 8266 seja uma tensão de no máximo 1 volt, certo? Vocês têm um LEDzinho na aula passada, no vídeo passado eu mostrei não mostrei na realidade, né? Eu comentei com vocês que a gente tinha conseguido fazer o LED piscar, tá? Existe uma variação de qual pino esse LED está presente, mas é um LED azul, tá? Que no 8266 ele não indica alimentação, ele só indica um LED interno só para fins de teste, tá? Que eu me lembro, ele não indica mais alimentação, tá? Então aí dependendo de como é que vocês têm a placa, vocês vão estar o LED conectado dessa maneira aí que está sendo apresentado no esquemático, ok? Então já comentei aqui, né, que em várias placas o LED está em pinos distintos, tá? Então aí vocês têm que tomar cuidado. No meu caso aqui o LED está na porta D4, no GPIO 2, tá? Se não me falha a memória, tá? Bom, em relação ao SP32, tá? Vou continuar aqui os comentários, considerando que vocês estão usando esse kit de desenvolvimento, mas os comentários em si valem para todos os SPS32 em termos de níveis de tensão e de corrente, tá? Então, é muito similar ao que a gente tem com o SP8266, tá? Os níveis de tensão, as tensões de entrada, tensões de saída, tá? Se vocês compararem as duas tabelas, vocês vão chegar à conclusão que é virtualmente a mesma coisa, tá? A gente tem ainda uma corrente máxima por pino que pode ser um pouquinho maior, de até 20 mA, tá? E no caso do SP32, 8266, agora não me vem a memória, mas no 32 a gente tem vários pinos com resistências de pull-up e pull-down configuráveis, o que é diferente dos Arduinos, né? Que a gente só tinha
resistências de pull down, então aqui a gente tem pull up também, e essas resistências têm valores típicos na faixa de 45 kg, tá? O que mais? Só para mostrar, não, tá certo? Só para mostrar aqui então uma visão de pinagem, tá? A gente tem essa visão aqui dos pinos. No caso do SP32 existe uma função bem interessante, que é uma matriz de programação dos pinos, então seria teoricamente possível, desculpe, a gente fazer a programação aqui dos pinos para os diferentes dispositivos conforme a necessidade. Isso daqui está mostrando o padrão, obviamente, configurado para o mundo Arduino, tá? Então aqui a gente está vendo os vários dispositivos que esse cara apresenta, até relacionados aos pinos que vocês vão ter disponíveis, né? Então numa visão alternativa aqui, só ressaltando os pinos principais, os ADs e os pinos digitais, tá? Vocês têm essa visão aí um pouquinho mais simples, tá? No caso do SP32, o pino do LED interno fica no GPIO 2, tá? Então vocês já têm uma pinagem mais estabelecida. E o intervalo de alimentação dele é de 7 a 12 volts, tá? Que é o que eu recomendo, tá? Então, na verdade, vocês podem ir até 20 volts, mas nessa placa do SP32 já tive aí relatório de que a placa torrou, tá? Então vocês têm que tomar um certo cuidado. A placa não, né? O regulador, tá? Porque apesar de ele permitir até 20 volts, eu recomendo vocês manterem essa faixa aí de 8 volts, 9 volts, 10 volts, não superando os 12, tá? Pra fazer a alimentação desse carinha aí, sobre pena de danificar a placa, ok? Em termos de código base, pessoal, então só para vocês terem a noção de que a gente consegue fazer com esses caras comparado com aquilo que nós tínhamos no mundo Arduino, tá? Em termos de I/O digital, então nós temos os três comandos convencionais, o pin mode, o digital read e o digital write, tá? No caso do SP12E, tá, a gente tem que evidenciar que a correspondência entre a nomenclatura do Arduino, D0, D1 e os pinos realmente usados não tem nenhum batimento. Então, por exemplo, o pino D0 está no GPIO 16, tá? Então, se vocês fizerem Digital Write 16 high, vocês estão usando o pino D0. Então, vocês podem usar tanto a nomenclatura D0 quanto o número direto do pino, tá? É óbvio que eu tenho que dar uma verificada nisso em razão das últimas versões de biblioteca, tá? Mas, a princípio, acredito que se mantenha essa questão, tá? Então, de novo, né, recomendo que vocês usem sempre a nomenclatura DX para indicar qual pino vocês estão usando, para não evitar problemas aqui entre correspondências, tá? Mas ressalto novamente que eventualmente isso foi corrigido nas versões mais atuais das bibliotecas, tá? Os pinos 0 a 15, então, né, D0 a D15 podem ser usados nos modos input, output e input pull up. E o pino 16 tem esses modos, né, input, output e input pull down 16, tá, que é um modo específico para esse pino. Notem que nós estamos falando do 8266, tá? Em várias placas não se recomenda o uso dos pinos GPIO 6 a GPIO 11, muitas vezes nem estão disponíveis para vocês utilizarem, tá? Visto que internamente esses pinos são usados pelo módulo para fazer o acesso à memória flash, que é, que é a memória onde vocês vão carregar o programa, tá? Então, se vocês usarem esses pinos, periga vocês mexerem na comunicação com a memória e eventualmente causar uma parada aí do microcontrolador, tá? E no caso do 12E Node MCU, os pinos 9 e 11 também têm uso específico e não devem ser usados normalmente, tá? Então, de novo, ressalta-se que vocês não deveriam estar utilizando Digital Write, Pin Mode, usando direto a nomenclatura 9, 10, 11, mas sim usar a nomenclatura DX, tá? Para evitar estes problemas. Então a gente tem na realidade essa correspondência entre os pinos digitais, e lembrando que vocês estão vendo aqui justamente os pinos digitais, certo? Aqui na placa, né? Porque aqui ele está mostrando o número, mas aqui na placa vocês vão ver D0, D1, D2, D3, tá? Então cuidem a nomenclatura, a serigrafia feita na placa, tá? Então vocês têm essa pinagem e vocês têm que tomar cuidado, tá? Porque existe uma correspondência diferente da natural. Vocês têm esses pinos digitais correspondendo a esses números de GPIO, ok? Ponto de vista de interrupções, que a gente não chegou a tratar ainda nem no próprio Arduino, na realidade, tá?
Mas basicamente eu posso associar interrupções a qualquer pino GPIO, com exceção do GPIO 16, e se utiliza os mecanismos normais do Arduino, que é o Attach Interrupt e o Detach Interrupt, e funções para processamento das interrupções, sendo que os modos disponíveis são Change, Rising e Falling, tá? Não existe um modo Low, por exemplo, que existe nos microcontroladores da Atmel, tá? Do ponto de vista de entradas analógicas, como as placas Arduino que nós estamos habituados a trabalhar, o SP8266 tem um único canal AD disponível, tá? Esse canal pode ser usado para obter qualquer sinal externo, é um AD de 10 bits por aproximações sucessivas, então ele vai entregar também um valor de 0 a 1023, tá? Se vocês quiserem usar como uma entrada analógica usual, deve-se usar simplesmente analog read a 0, tá? E de novo, ressalta-se que a tensão no pino em si deve ser de 0 a 1 volt, mas se vocês estiverem usando o pino disponibilizado pelo módulo Node MCU, tem um divisor de tensão e a tensão pode ir até 3.3, certo? É possível ainda, tá, no caso do 8266, obter a tensão de alimentação, tá? Nesse caso a gente não pode usar o pino do AD, ok? E vocês devem adicionar essa linha aqui para indicar que vocês querem observar ou monitorar a tensão de alimentação. No caso disso ser interessante, tá? Então, no caso de vocês quererem monitorar por alguma razão a alimentação do módulo, isso é uma facilidade que ele oferece para vocês, tá? Aqui só lembrando, já lembrei, né, várias vezes, né, mas cuidem, né, porque todos os cálculos de vocês têm que lembrar que a tensão foi dividida por 3, tá? Se vocês estiverem usando o divisor de tensão. PWM no caso do 8266 é bem mais flexível, tá? Porque ele pode usar qualquer um dos pinos de 0 a 16, tá? Qualquer um dos pinos digitais, basta usar o analog write, tá? Usando o analog write pino 0, vocês desligam o PWM no pino, tá? E no caso do PWM do 8266, a gente tem um PWM de 10 bits, então é um pouquinho mais de definição do que o usual, sendo que a gente pode usar então valores de 0 a 1023, tá? E vocês podem inclusive alterar o range, tá? Se vocês quiserem compatibilizar com algum código Arduino, que no caso do código Arduino o máximo valor de PWM seria 255, é possível vocês determinarem qual é o valor máximo de intervalo para 255, a fim de evitar essa operação aí que seria algo distinto de um código portado lá do Arduino para o SP, tá? Frequência de operação do PWM é 1 kHz e no caso do SP8266 nós temos um comando para alterar a frequência do PWM caso isso seja necessário, vocês desejem fazer esse controle. Termos de temporização, função milhas e micros funcionam da forma esperada, tá? Não tem nada de especial. A função delay não somente funciona da forma adequada, como ela garante que além de parar a execução do código de vocês, a gente execute as tarefas associadas ao processamento de rede, tá? De comunicação em rede, o que é interessante. Então, no caso de vocês, e até em razão de tudo que a gente fez até o momento, né, de vocês não usarem delay, tá? E eu vou comentar isso quando a gente estiver fazendo o código para ele. É estritamente necessário que, no mínimo, ao término de cada execução de uma função loop, tá? Vocês insiram ou esse comando yield, tá? Ou um comando delay zero, que basicamente informa o controlador, informa toda a base ali de sistema que a gente tem para fazer o processamento dos eventos gerados de rede. E recomenda-se que no máximo a cada 50 milissegundos a gente faça isso, tá? Então, se o loop de vocês toma mais de 50 milissegundos, favor inserir esse yield ou delay para fazer o processamento da rede, tá? Comunicação serial funciona da forma tradicional, tá? Existe uma limitação aqui em termos de buffer de entrada e saída que pode causar alguns probleminhas na comunicação, mas isso é mais interessante mostrar em código, se a gente conseguir produzir o evento, tá? Todo o uso da serial é direcionado usando interrupções, então tudo isso está sendo feito por baixo dos panos, a exemplo do que o próprio Arduino faz, tá? Consequentemente, escrita e leitura serial só bloqueiam a execução do sketch quando os buffers ficam vazios, tá? Então quando não tem nada realmente para fazer leitura, tá? Ou escrita. O nome serial indica o uso da UART 0, que é mapeada nos pinos TX e RX, de acordo com a serigrafia que vocês vão ter, tá? E também pode-se fazer uma troca para os pinos 15,
GPIO 15, GPIO 13, tá usando esse comando serial.swap, tá? Trocando, no caso, a posição dos pinos em razão de uma eventual necessidade que vocês tenham de trabalho com esse cara. Tem uma segunda serial em hardware, tá? Eu não estou falando em seriais exportadas em software, estou falando só serial em hardware, tá? Que é mapeada para o pino 2, mas ela só suporta a transmissão, tá? O que vocês podem usar caso vocês queiram enviar alguma informação específica, tá? Lembrando que nesse caso, né, a serial 1 não usa o conversor USB serial do módulo, o que significa que vocês precisariam de um conversor serial USB, tá? Que aí é uma coisa adicional que eu até posso mostrar para vocês se alguém tiver a necessidade, certo? E aí existe um debug na interface Wi-Fi que a gente pode habilitar ou não, que isso eu vou mostrar mais à frente, tá? Do ponto de vista de armazenamento de dados na memória de programa, que nem a gente já viu no Arduino, tá? É possível também a gente armazenar. Porém, lembre-se que no caso aqui do SP8266, a gente tem uma memória de programa ligeiramente diferente, né? Porque na realidade a gente tem a memória flash, né? Uma memória E2PROM. A gente quer usar a memória flash. Bom, nesse sentido é igual ao Arduino. A gente quer usar a memória flash de modo a fazer a carga desses dados, tá? E aí existe uma forma de duplicar strings na memória de programa, tá? Existe uma maneira mais interessante de a gente conseguir fazer isso, mas de outra maneira vocês usam da mesma forma que a gente tinha feito, declarem a string como constante e usem a diretiva progmem, tá? Para lançar isso em memória. E aí depois para usar a string para fazer a carga da string, vocês usam simplesmente esse comando fpstr, ok? Bom, continuando aqui então com o SP32, é muito parecido ao que a gente já viu com o SP8266, a gente tem o uso normal dos pin mode, digital read e digital write, tá? Os pinos apresentados no kit nesse caso não tem uma distinção em relação à nomenclatura do D, tá? Vocês usam os pinos normalmente, tá? Pinos GPIO 6 a 11 que não estão disponíveis para vocês ali no módulo diretamente, tá? Não devem ser usados porque são usados para interface com a memória flash, tá? E pinos de 34 a 39 só devem ser usados em modo de entrada e não possuem proteção interna nem em pull down ou em pull up, tá? E todos os pinos vão ter então todos os 3 modos de operação, tá? Entrada, saída e modo dreno aberto, tá? Vocês normalmente vão usar o modo de entrada e modo de saída, tá? O Open Drain aí vocês têm que saber o que vocês estão usando especificamente, né? Mas basicamente o pino em modo dreno aberto, tá? Ele opera como dreno de corrente quando setado para um estado lógico 0. Se setado no estado lógico 1, ele desconecta do circuito externo, tá? E os pinos com uma entrada vocês também podem configurar como input pull down e input pull up, tá? A princípio sem restrições de quais pinos vocês podem usar isso, exceto os pinos na faixa indicada aqui para vocês, ok? Isso é interessante, né? Porque vocês não precisam só usar o input pull up como vocês usavam até o momento. Dá para usar o modo pull down também, tá? Interrupções vocês podem associar a qualquer pino GPIO, tá? Capaz de operar como entrada. Se usa os mesmos mecanismos tradicionais do Arduino, tá? Vocês têm aqui mais opções no que no 8266, então tem em mudança de nível, em nível subindo, em nível descendo, nível baixo e nível alto, tá? Correspondendo aos diferentes modos de acionamento. E no caso do SP32 a gente já tem um conversor AD um pouquinho melhor, tá? Que é um conversor de 12 bits, que opera com até 18 canais conectados no mesmo, tá? Então, como se trata de um conversor de 12 bits, o valor convertido para vocês vai de 0 até 4095. Então ele vai ter uma resolução maior dos que os conversores que vocês estão habituados a trabalhar, tá? Recomenda-se que vocês usem o dispositivo ADC1, tá? Para uso com AD, existe um ADC2, tá? Mas esse ADC2, os pinos são compartilhados com o driver do Wi-Fi e tem mais restrições, então não se recomenda que vocês usem ele, recomenda-se que vocês só usem esse ADC1, que no caso ele trabalha então ele somente com os pinos com 8 canais, tá? Conectado nos pinos de 32 a 39, e vocês conseguem alterar a resolução se for necessário, tá? Do conversor AD, usando aqui a setagem de comprimento, quantos bits vocês querem usar nesse cara. No caso do PWM dele, tá? Vocês não vão ter uma função analog write, tá? Ainda não estava disponível, tem que verificar de novo na última versão da biblioteca, mas até o momento isso não tinha sido disponibilizado. E como alternativas, vocês têm como usar
um PWM de 16 bits, tá? Que é, conectado aqui a na verdade, é um dispositivo de controle de LEDs, tá? Que aí vocês poderiam usar esse cara. Ou vocês poderiam usar o dispositivo Sigma Delta, tá? Ou ainda o DAC físico como alternativo, sendo que o DAC não é exatamente o PWM, mas vocês podem querer fazer essa operação, tá? Nossa alternativa, nossa alternativa mais próxima é que é o dispositivo LED-C, ele opera de uma forma similar ao PWM, mas primeiro vocês têm que setar, tá, a configuração dele, que se usa esse comando LDC Setup, qual o canal, que é um dos pinos que vocês querem utilizar, qual a frequência e qual a resolução, tá? Se vocês usarem uma resolução de 8 bits, aí vocês estão usando um caso similar, tá, ao caso do Arduino, que é de 0 a 255, tá? E cuidado que o canal não corresponde ao pino físico. Esse canal aqui é o canal interno dele, que ele tem 16 canais, e aí depois vocês têm que vincular o canal ao pino físico, tá? Como é que vocês vinculam o canal ao pino físico? Vocês usam esse comando, tá? Então, na verdade, isso funciona, grosso modo, com todos os pinos do SP32. É possível fazer uma associação do dispositivo do microcontrolador ao pino físico disponível, tá? Mas no caso, vocês não vão ter isso feito em todas as operações, porque nas bibliotecas que já foram mais mastigadas, elas estão tendendo ao padrão do Arduino, que não existe essa complicação adicional. Então a gente, na realidade, está usando aqui a comunicação com o dispositivo LED-C, tá? Que a gente está usando as bibliotecas direto às bibliotecas do dispositivo. Então, a gente não está usando funções compatíveis com o Arduino na realidade, tá? E aí, além de então de configurar o PWM, associar ao pino, vocês usam o comando LED-C-Write, tá, para determinar qual é o dot cycle, tá? E aí vocês usam os valores, por exemplo, de 0 a 255, se vocês especificar uma resolução de 8 bits, tá? Bom, então em termos de operações, de compatibilidade entre operações de tudo que vocês viram com o Arduino, de tudo que vocês vão usar no SP, a gente já fez aqui uma visão geral. Vocês podem observar que a grosso modo o que vocês aprenderam para o Arduino e para o SP funciona, tá? Tem pouquíssimas diferenças, algumas diferenças com interrupções, algumas diferenças em razão do uso do conversor AD, tá? Mas são poucas. No caso de bibliotecas, vocês têm que tomar cuidado que as bibliotecas que vocês têm pro mundo Arduino, Atmega, tá? Não necessariamente vão funcionar com o mundo SP, tá? Então existem bibliotecas que são compatíveis e existem bibliotecas que foram portadas. Então, ao usar uma biblioteca externa, favor verificar se a biblioteca em questão vai ser compatível com aquilo que vocês querem, tá? Com aquilo que vocês precisam, que é o uso no SP, tá? E qual SP a biblioteca é compatível, tá? Então, pessoal, no caso do SP8266, se não me falha a memória, no caso do SP32 também, são as mesmas bibliotecas, a grosso modo, tá? Foram portadas quais bibliotecas? E aí vocês têm aqui o link listando as bibliotecas suportadas explicitamente, tá? Isso daqui tá aumentando, ó, a cada dia. Temos a biblioteca Wi-Fi, que é o que a gente vai usar para usar a comunicação. Ticker, E2Prom, basicamente para vocês usarem aqueles comandos que a gente viu com a E2Prom, muito embora seja totalmente diferente o que é feito por baixo dos panos. A serial E2C, a serial SPI, usar a serial via software, caso seja necessário, tá? Uma biblioteca ESP, que aí são coisas específicas do módulo. Uma biblioteca ESP8266 MDNS, que aí serve específico para o caso de uso de nomes de domínio, aí eu tenho que explicar isso daí, caso necessário, com mais cuidado, tá? Uma biblioteca, aqui são bibliotecas de rede, tá? Essa daqui, DNS Server, basicamente. A biblioteca Servo foi portada, tá? Para o 8266, e tem outras bibliotecas que vocês têm que tomar cuidado. Biblioteca Button, biblioteca Keypad, biblioteca Liquid Crystal, essas bibliotecas são compatíveis, tá? Porque elas não usam comunicação, elas não usam, na verdade, os registradores em baixo nível, né? São bibliotecas que foram construídas usando as instruções já do mundo Arduino e não as características físicas dos controladores, consequentemente, são bibliotecas que vocês podem usar sem maiores problemas. No caso do SP32, vocês vão ter o mesmo conjunto lá de bibliotecas, se vocês forem ver, né? No caso da Servo, eu indiquei aqui uma biblioteca compatível, tá? Para o SP32, caso vocês queiram utilizar. Então, cuidem, porque a biblioteca padrão do Arduino não vai funcionar, tá? E aí tem outras bibliotecas que a gente vai começar a visualizar, tá? Que justamente servem para a gente fazer comunicação em rede.
que são as bibliotecas que eu vou focar aqui, tá? Na verdade, a gente vai fazer o foco no restante das aulas em dois assuntos, tá? O primeiro assunto é na comunicação Wi-Fi, tá? Como é que a gente faz a conexão Wi-Fi, que na próxima videoaula de vocês eu já vou mostrar tudo que vocês precisam saber em relação ao Wi-Fi. Inclusive, quero ver se eu mostro para vocês a biblioteca que permite fazer a configuração do Wi-Fi de uma forma um pouquinho diferente, mas vamos mostrar baixo nível e o alto nível como é que funciona isso, tá? E depois a biblioteca para fazer a comunicação em rede IP, o que significa fazer comunicação via internet. E por fim, a biblioteca para trabalhar com arquivos, tá? Caso vocês queiram salvar ou carregar dados que sejam necessários à operação de vocês, tá? Então, eu vou parar por aqui, tá? Porque aqui a gente começa a parte do Wi-Fi. Na próxima videoaula eu continuo aqui comentando com vocês como é que vai se dar essa operação toda.